Reza a lenda que Shakespeare terá usado numa cena as palavras de um ritual de magia negra do século XVII. A força do feitiço ou a ira que o uso destas palavras provocou nos círculos de bruxaria foram a causa da maldição. De facto, esta peça maldita está carregada de traições, de mortes, ambição desmedida e momentos de particular violência. Mas o rol de acontecimentos que deu origem à lenda é extenso e não menos impressionante. Eu acho que, segundo a tradição, também são coisas de tradição e são coisas que eu não sou especialista, evidentemente, há os teóricos com maiores responsabilidades que eu, diz que Shakespeare foi buscar mesmo uma reza de bruxas para a cena das bruxas e daí vem a maldição. Três vezes e mais uma, chiou o ouriço. E a arpia gritou: chegou a hora! Dancemos à volta do caldeirão e nele deitemos tripas envenenadas, sapos esmagados 31 dias numa pedra fria e que tudo arda neste caldeirão encantado e que dê o veneno do fogo sufocante. Qual será a origem desta peça ter adquirido esta reputação de peça maldita? Eu penso que tem a ver com a figura das bruxas, que são elementos desde o início, enfim, relacionados com o diabólico, e há no próprio texto da peça de Shakespeare elementos que permitem essa relação um bocadinho mais forte. Elementos estruturantes, como é a cena do porteiro, tem sido muito vista como o lugar do inferno. Ou seja, as bruxas abriram, por assim dizer, uma caixa de Pandora, onde se albergavam sentimentos muito complicados, da ambição, da violência, da brutalidade, e, portanto, são figuras, efetivamente, muito mais diabólicas do que outras figuras que também são sobrenaturais e que surgem no teatro de Shakespeare, mas se calhar não metem tanto medo. Normalmente, as representações de Macbeth insistem muito na escuridão, etc. E às vezes acontece que os atores que têm que andar nas ameias de um castelo e não sei quantos, no meio da escuridão, não veem onde põem os pés e naturalmente caem, e isso realmente é deplorável. E, portanto, também por aí, coisas muito concretas da encenação, pode também trazer aos atores alguns arrepios. Será que, do ponto de vista profissional, eu estou em segurança ou não? Mas depois há também uma série de superstições que se relacionam com algumas histórias concretas que aconteceram quando a peça foi representada, não é? Uma peça que ultrapassa, digamos, todas as fronteiras entre valores, vai além de bem e mal. Aliás, a peça começa com bruxas. As bruxas criam aqui uma confusão de propósito, uma criação de caos. E então, nesse caos, Shakespeare está a apanhar as pessoas. E apanha pessoas como se fosse um deus. Às 13h40 do dia 2 de dezembro de 1964,
Portugal assistia impotente à perda do seu maior e melhor teatro. As chamas consumiram o Teatro Nacional Dona Maria II e com ele mais de 100 anos de glória, o mais rico guarda-roupa da Península Ibérica e documentação impossível de avaliar. Entre os salvados do incêndio encontravam-se muitos cartazes do espetáculo em exibição. Macbeth, a peça maldita. Sempre que uma peça de Shakespeare não tinha sucesso, punham o Macbeth. Portanto, a apresentação do Macbeth na companhia de Shakespeare, isso é uma das coisas que se diz, era significado que a peça anterior não tinha sido um fracasso. Acontece que ao longo dos tempos, sempre que se apresenta a peça tem tido sempre coisas estranhíssimas. E, portanto, para os supersticiosos ou não supersticiosos, há sempre qualquer coisa que acontece muito complicado. Eu devo dizer que o meu primeiro encontro com a peça, com o Macbeth, eu estreei no Teatro Nacional em 56 e eu saí em 63. Eu saí exatamente quando começaram os ensaios do Macbeth. E lembro-me que no primeiro dia de ensaios do Macbeth, Sr. Amélie Ricolas, estava a companhia toda reunida, diz esta coisa curiosa: é costume dizer-se que o Macbeth traz maldição, é costume dizer-se que o Macbeth costuma arder os teatros quando se faz o Macbeth. O Teatro Nacional ardeu, como sabe, com o Macbeth em cena. O espetáculo acabava normalmente por volta da meia-noite e pouco, e só às 4 da manhã, quando já estava em casa, é que recebi um telefonema que o teatro estava a arder. Portanto, eu vim imediatamente para cá, não é? Como é natural, às 5 da manhã, e assisti até ao final do incêndio. Depois foi aguardar que serenassem os ânimos, e nós depois fomos repor a peça, que faz parte da história, do Macbeth, com aquilo que foi possível salvar-se no Coliseu dos Recreios. Foi uma grande récita de teatro, com os trajes dos atores, das atrizes, arremendados, porque tinha ardido o cenário, tinha ardido tudo, não é? Depois do incêndio do Teatro Nacional, foram fazer uma representação ao Coliseu. E durante a representação do Macbeth começou a arder um dos panos também do Coliseu. Portanto, são coisas que desde miúdo eu sempre ouvi falar. Eu sempre quis fazer o Macbeth como encenador e convidei o encenador Jorge Listopado para dirigir aqui um espetáculo. Tivemos umas reuniões normais, entre encenadores, e ele diz-me: eu penso que eu gostaria de fazer, você não me vai dar. Eu nunca passou pela cabeça que fosse o Macbeth. E disse: claro que dou, quer dizer, evidentemente é um encenador convidado, evidentemente que dou, então é o Macbeth, pronto. E realmente foi ele que veio aqui encenar o Macbeth. O Macbeth não foi feito por opção do Jorge Listopado neste teatro, no Mirita Casimiro. Foi feito no espaço Jorge Tobar. E dizia-se que não vai haver tocha, não vai haver fogo nenhum, porque não vai haver nada aceso, não vai acontecer nada. Acontece que durante a representação do Macbeth houve maior cheia que eu tive neste teatro, foi exatamente porque em vez do fogo, Jorge Listopado pôs água. A purificação das pessoas era feita na água. Quando decidiu fazer o Macbeth, não lhe passou pela cabeça? Passou, a gente também bateram com isso, passou, eu disse não. Eu tentei argumentar do ponto de vista racional e tentei justificar o medo de Macbeth, porque esses acidentes foram provocados já por esse medo. Esse medo cria acidentes. Acidentes criam medo, medo cria acidentes. Portanto, é um jogo dialético. E alguns atores tiveram medo de entrar comigo no elenco. Houve atores que tinham tiveram medo, receio, diziam: cuidado, Listopado, você ainda pode viver alguns anos, não faça isso. Eu disse: não vamos a isso. Há casos muito variados em vários pontos do mundo, a ponto de um ator, o ator justamente que fez no filme do Polanski a figura do Macbeth, dizer que de facto, por exemplo, nos camarins não convém dizer a palavra Macbeth. E se algum ator, enfim, nos intervalos ou na preparação do espetáculo tiver que repetir algumas réplicas, convém sair rapidamente do camarim, dizia ele, dar 3 voltas, cuspir, dizer qualquer coisa e depois entrar. Assim, sem mais nada, é que não convinha fazer. Portanto, vai-se criando efetivamente uma superstição, uma lenda em volta da peça,
que, enfim, poderá ter aqui ou ali alguma razão de peso, mas no fundo é uma superstição como outra qualquer. O teatro é uma coisa muito perigosa, concentrada, a gente joga com nervos, há uma espécie de atenção, super atenção, então tudo isso cria uma atmosfera febril, porque são os ofícios de perigo. Perigo corporal, perigo de alma, perigo de atenção, perigo de sacrifício, alguma coisa sacral está nesses ofícios. Penso que há profissões que naturalmente, enfim, favorecem mais a superstição. Estava a falar agora de atores e eu lembrei-me que, por exemplo, os pescadores também, e Bernardo Santarém trabalhou também muito essa ideia, também são profundamente religiosos e supersticiosos. Portanto, há determinadas profissões mais expostas, mais em risco, em que as pessoas, se calhar, mais facilmente enfim, se entregam ou são captadas por alguma superstição. Não é única a profissão, mas admito que sim, que seja uma profissão que vive muito dos nervos, que tem a ver com uma exposição pública, onde se tem a ideia que em 10 minutos em que se está em palco quase se decide a vida toda, portanto há um investimento afetivo e uma grande atenção e uma grande tensão também relativamente ao trabalho que o ator realiza, e eu penso que isso pode favorecer uma situação de maior superstição. E depois atraímos muita coisa, não é? Energias, que estamos de comunicação, estamos sempre a provocar comunicação, estamos a encarnar personagens, a encarnar outras pessoas. O ator que faz Macbeth passa momentos para acreditar naquela realidade muito complexos, não é? E para se dirigir um ator para fazer Macbeth não é fácil. O ator é uma pessoa que trabalha com sentimentos, com emoções. Não é que seja uma pessoa mais frágil que os outros, mas expõe-se mais, convive mais com a sua verdade interior, com as suas pequenas fraquezas e fragilidades. É possível que às vezes se encoste um pouco a essas coisas, mas digamos que não é muito diferente, e muitas daquelas manifestações que parecem ser superstição, quanto a mim, são muito mais jogos que se fazem de grupo. No fundo são sinais que as pessoas, digamos, recolhem e reproduzem um pouco como manifestação de pertença a um grupo. Nós temos a superstição num espelho partido. Tinha uma colega minha, que era a Ivone Silva, não é? Que é impensável realmente que partisse um espelho, não é? Eu lembro que num dos êxitos grandes aqui do teatro foi a Ivone, e o ator, quando entrou para a cena, tinha um espelho, o espelho partiu-se, portanto, a partir daí, espelhos partidos não significa que as coisas não corram bem, mas há superstições, palavras que não se dizem, o nome de uma ópera que não se diz, etc., o nome de um animal que não se diz, mas isso só faz parte de uma profissão de grande risco como é a nossa. Isto é uma profissão de alto risco. Julgo eu que também é mais pela emoção que se vive quem faz teatro. Quer dizer, um espetáculo, um ensaio geral, uma estreia, provoca um estado de emoção e de responsabilidade que qualquer coisinha muitas vezes pode provocar essa sensação de fantasma e de que a coisa vai correr mal ou não corre bem. Mas não é assim. Os atores têm muito, do modo geral, têm taras. Há coisas históricas, há atores que morreram antes de estrear, partiram perna, perderam-se, foram mortos, violência, há muitas coisas. Eu fiz Shakespeare sem me ligar muito a isso e não achei que é um conflito, como teatro é sempre perigoso. São ossos de ofício. Fazer Macbeth é um osso de ofício que vale a pena. José Tomás de Sousa Martins encarava a medicina com uma paixão fora do vulgar. Talvez a sua preocupação para com os pobres tenha sido a razão que levou milhares de pessoas a desenvolverem por ele uma admiração profunda. Irónico é que este médico, que sempre se definiu como um homem de ciência, seja hoje visto por muitos como um santo. Para a semana, vamos conhecer a história do Dr. Sousa Martins, o médico dos pobres. Eu chamo-me Alfredo Brito. Boa noite.